Queridos, muito bom poder falar aos irmãos mais uma vez. Vai chegando o final de ano, nós vamos fechando para balanço, vamos entendendo as coisas que vai acontecendo na nossa vida. Uns vão se entristecendo com as coisas que aconteceram durante o ano, outros vão se alegrando, outros gostam bastante das festas de final de ano. E eu tenho uma palavra muito boa. Eu acho que de todos esses anos que Deus me concede graça de poder falar aos irmãos, de poder ministrar a sua santa palavra, é a primeira vez que o Senhor me dá uma palavra pastoral, uma palavra que mexeu tanto comigo, tem mexido tanto comigo, e eu acredito que Deus vai falar com os irmãos também, amém? Abre o seu coração, porque eu creio que Deus quer falar com os irmãos essa noite, amém? Abram suas Bíblias comigo no livro de Jó. Jó capítulo 1. Nós leremos do versículo 6 ao versículo 12. Jó capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste ele de proteção, a sua casa e tudo aquilo que ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos para o capítulo 2, vamos ler também do versículo 6 ao 12. Só passar a página, capítulo 2, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher disse: Ainda retém sinceridade ao seu Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim fala você. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar: Elifaz o Temanita, Bildade e o Suíta e Zofar, e o Naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levaram-lhe de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Amém? Só até aqui. Meus irmãos, se nós formos avaliar todas as escrituras,
de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos nos deparar com uma pergunta muito comum no meio de zombadores, no meio de pessoas que não creem em Deus, que é o problema do mal. Se Deus criou todas as coisas, consequentemente Deus também criou o mal. E que Deus é esse que cria todas as coisas e juntamente com aquilo que Ele criou, Ele também permite a possibilidade do mal. Deus é acusado por pessoas que não creem na Tua palavra, que não creem no Seu nome, que não conseguem entender o caráter de Deus de ter criado o mal, de Deus ser um agente que trouxe o mal. Porque se Deus é bom, por que nós sofremos? Se Deus é bom, por que nós temos dificuldades na nossa vida? Se Deus é bom o tempo inteiro, por que nós passamos tantas dificuldades nessa terra? E por pessoas que são descrentes no Senhor, o nosso Deus, Ele é acusado de ser criador do mal. E uma resposta muito básica e simples para qualquer pessoa que começa em escola bíblica é entender sobre o caráter de Deus, é entender que Deus não se deixa influenciar pelo mal, é entender que Deus não muda, não há variação, nem sombra e nem mudança em Deus. Deus é luz que jorra para todo lado, Deus é bom, Ele é eterno, e essa característica, esse atributo de Deus, não se é colocado para mais nada no mundo. O espaço ele é finito, porque infinidade, ele é um atributo de Deus, apenas Deus é infinito. Eu não sei quantos milhões, bilhões, não sei nem te dizer o número, de quilômetros que existe no espaço, mas ele é finito, porque o atributo de Deus, e ele é incomunicável com o homem, é a sua infinitude. Deus, ele é infinito. Amém. Ele é o Senhor. E Deus não pode ser acusado de ser causador do mal. Bianca orou aqui agora, clamou ao Senhor, nos incentivou a oração do marido que não se converteu, da esposa que não se converteu, dos filhos que traçaram maus caminhos, para que a gente ore, nos incentivando em fé. Mas se Deus é bom, por que sofremos? Por que nós passamos angústias no nosso coração, no nosso emocional, se Deus é bom? Por que Deus permite o sofrimento, a doença, o mal, a guerra? E tudo isso, ele é caracterizado como fruto do pecado do homem, como resposta àquilo que nós escolhemos viver a nossa vida sem Deus. Quando nós olhamos para nós e dizemos, eu só vou viver a minha vida, esse é o resultado do homem ter tirado Deus e o seu caráter da cultura, das casas. Esse é o resultado de o homem ter escolhido o pecado. E quando eu falo homem, eu quero dizer a raça humana, de ter sido tirado Deus da criação das crianças, de ter sido tirado Deus de dentro do convívio familiar, de ter sido tirado Deus ainda de famílias que eram incrédulas em Jesus, mas quando alguém ia falar da palavra de Deus, tinham respeito pela palavra de Deus. O homem paga todos os dias por conta do pecado que a Bíblia diz que faz separação entre o homem e Deus. E aqui nós vemos Jó, como nós lemos, um homem justo, um homem que se desviava do mal, um homem não segundo aquilo que eu falo, porque eu falo assim, o Pietro, ele é um homem que se desvia do mal, ele é um homem justo, é uma coisa. Outra coisa é Deus falar, o Pietro é um homem justo e se desvia do mal. Uma coisa sou eu dizer, o Senhor é o meu Deus. Outra coisa totalmente diferente é Deus proclamar, dizendo, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma coisa sou eu dizer, eu me render diante da soberania de Deus. Outra coisa é Deus olhar e falar, esse cara
Eu sou o Deus desse cara. Totalmente diferente. E por que sofremos? Queridos, o último mês foi um mês muito difícil em acontecimentos. Muito difícil. Eu quero compartilhar com os irmãos a história de um garoto, amigo da escola do meu filho, de 4 anos, o jovem Samuel. Samuel é da mesma sala do meu filho. E algumas vezes eu ia levar meu filho para a escola e Samuel estava passando com seus pais, eu colocava todo mundo no carro, a gente ia conversando. Miguelzinho falava: pai, Samuel ali para dar carona, a gente dava carona. E aí um dia nós ficamos sabendo que o Samuel ficou doente, adoeceu, teve que ir para uma UTI. Samuel teve uma meningite, evoluiu para uma encefalite, ficou na UTI durante talvez um mês. Com a graça de Deus sobreviveu, foi desentubado, saiu, mas saiu com muitas sequelas. Samuel saiu sem enxergar, saiu sem poder falar, sem poder andar, comendo com a ajuda de aparelho, respirando por ajuda de aparelho, e uma criança de 4 anos. Eu fui tentar entender, fui tentar pesquisar o motivo disso. E ele respirou, comeu alguma coisa que estava com vírus. E agora ele está nessa situação. E por várias vezes eu vi algumas pessoas que a sala toda a salinha do meu filho conversaram sobre o acontecimento. Samuel agora vai ser uma criança que eu creio que no nome do Senhor Jesus volta a ser uma criança, com menos sequela, vai poder se levantar daquele lugar para a glória de Deus. Mas como explicar isso? Eu tenho me aproximado dos pais do Samuel, tentado levar o Evangelho de Jesus, tentado falar da bondade de Deus para os pais e dessa graça que o Senhor dá sobre nossas vidas. Porque às vezes eu respirei e algo fez com que eu nunca mais voltasse a andar, a falar, a enxergar. Ou comi uma fruta que estava com um vírus ali, com uma bactéria. E por que Deus permite isso? E esse tempo inteiro eu me deleitando nas Escrituras, eu procurando no Senhor uma palavra, eu procurando no Senhor o que eu falo. Senhor, como que eu posso tratar desse pai, falar com essa mãe, como é que eu consigo falar do seu amor numa situação dessa? Um dia meu filho está aqui correndo, outro dia ele está vegetando em cima de uma cama. Como é que eu consigo falar do seu amor? E juntamente com essas situações que nos deixaram muito sensíveis, ainda alguns problemas no trabalho, a gente começa a conhecer pessoas que fazem coisas que são muito ruins, e a gente começa a entender um pouco da natureza do homem. E eu quero afirmar para os irmãos, para a glória de Deus. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu gostaria de afirmar para os irmãos, para a glória de Deus, que Cristo, Ele é soberano. O tema dessa palavra é sofrimento sob o controle de Deus. Eu quero te dizer essa noite, que todo sofrimento que você passa, todo sofrimento que nós passamos, ele está debaixo da soberania, das mãos poderosas de Deus. Nada ele vai ser por acaso. Deus tem todo o controle do mundo, da situação, da dificuldade na palma da sua mão. E se está na palma da mão daquele que é todo poderoso, nós podemos descansar. Cristo não nos prometeu uma vida sem dificuldade. Cristo não nos prometeu uma vida que nós só sorriríamos. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Não existe promessa de que por isso vocês vencerão, mas diz que Ele venceu, então nós teremos bom ânimo porque Ele venceu. Porque nós estamos debaixo da soberana mão de Deus. O que nós podemos fazer para poder evitar o nosso sofrimento? Por que existe o sofrimento? Nós acabamos de ler no capítulo 1 e no versículo 6.
E a Bíblia está dizendo que um dia os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e veio também Satanás entre eles. E olha só, então o Senhor começa um diálogo com Satanás, e ele pergunta para ele: de onde você vem? E Satanás responde: de rodear a terra e de passear por ela. Primeira afronta de Satanás ao Senhor. Os reis, antigamente, lá no Antigo Testamento, pensa lá no rei Saul, em Davi, em tantos reis que Israel teve. Um costume dos reis eram rodear a terra e passear por ela, porque de longe as pessoas viam os reis passando, e eles olhavam e diziam: essas terras pertencem ao rei. Aquelas terras onde o rei está rodeando e passando, pertencem aos reis. Primeira afronta de Satanás, ele disse: aquilo que pertence a mim, eu estou vindo de rodear a terra e de passear por ela, porque ela é minha. Primeira afronta que Satanás faz ao Senhor. E o Senhor disse a Satanás: você viu Jó? Você tem observado ele? Porque ninguém há na terra semelhante, ninguém há na terra parecido com Jó, ninguém há na terra que eu possa comparar com Jó. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha a pronúncia de Deus para Jó. Ele é um homem sincero, reto, se desvia do mal e ele teme a Deus. Então Satanás disse: olha só, porventura é à toa que ele é temente, que ele é reto, que ele te adora, que ele te serve? Por acaso é à toa que o seu servo vem para o culto? É à toa que ele retém fidelidade? É à toa que você tem mantido ele para você? Porventura você não cercou esse homem de proteção? Você não protegeu a sua casa? Você não protegeu tudo aquilo que ele tem? Versículo 10 está dizendo isso. A obra de suas mãos você não abençoou? Tudo aquilo que esse homem põe a mão não prospera? Ele começa um projeto novo, o Senhor não vai lá e abençoa o projeto das mãos dele? Esse homem vai comprar uma casa, o Senhor não dá para ele? Esse homem começa um projeto na empresa que ninguém queria pegar porque não funcionava, e quando esse homem põe a mão, vira próspero. Você acha que é à toa que esse homem te serve? Olha o que você faz por ele. O seu gado tem aumentado na terra. Sabe, esse homem é rico pra caramba, tem filhos maravilhosos, não pega gripe o pessoal, ele não precisa ficar na cama com um filho com febre. O Senhor cercou esse homem de bens, o Senhor cercou esse homem de proteção. Também, né? Se ele não adorasse você, fazendo tudo aquilo que você faz por ele, aí você quer o quê? Segunda afronta de Satanás. Primeiro ele diz: a terra é minha. Segundo ele diz: você mima esse cara, você dá tudo para esse cara. Porque qualquer um que tem tudo na vida vai querer te servir. Você deu tudo para ele? Como não? Aí ele diz no versículo 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto lhe tens, e verá que ele vai blasfemar contra ti na tua cara. Ele vira contra você e fala: ó Senhor, poxa vida, que eu servi você a vida inteira, agora acontece isso comigo? E nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história, aquilo que acontece. Deus dá permissão a Satanás. Versículo 12: eis que tudo quanto ele tem está na sua mão, somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que nós conseguimos entender? Martinho Lutero tem uma frase que ele diz que até o diabo, ele é o diabo de Deus. Que o diabo, ele é um cachorrinho na coleira de Deus. Até o diabo, ele precisa de permissão para fazer aquilo que ele faz.
Isso significa que nada que acontece na sua vida acontece sem permissão do Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Não é que uma coisa aconteceu e Deus falou: nossa, aconteceu, eu me distraí, olha o que aconteceu com meu filho. Aí Satanás foi lá e pegou esse cara. Não, até para que o diabo toque em alguma coisa que ela é sua, ele precisa de permissão, porque o diabo também está na coleira de Deus. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, Ele não tem um poder de disputa por igual com o Senhor. Na nossa vida, muitas vezes nós atribuímos ao diabo aquilo que não é responsabilidade do diabo, é irresponsabilidade nossa. Eu fiz errado, eu plantei, eu tirei Deus da minha cultura, eu tirei Deus dos meus filhos, eu tirei Deus das minhas vestimentas, eu tirei Deus das minhas orações, eu tirei Deus das minhas ações. Eu não orei para casar, eu não orei para comprar o carro, para comprar a casa, e aí quando eu vejo, eu falo: o diabo se levantou contra mim. Como assim? Nada pode se levantar contra a sua vida se não for por permissividade de Deus. O sofrimento que nós passamos, ele está debaixo das mãos poderosas do Senhor. O seu problema, a sua dificuldade, ela não é obra do acaso. Não aconteceu porque, putz, eu dei sorte, porque eu cheguei, aí eu vi, aí o cara olhou para mim, gostou, falou: ah, já que não tem ninguém, entra você e recebe aqui. Não! O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, ainda que sejam coisas ruins. Como que Jó, ele perdeu todos os seus bens, porque a primeira coisa que Satanás acusa o Senhor é: você deu dinheiro para esse homem. Quem é que está com dinheiro cheio, com o bolso cheio? Dizendo: uhul, chegou Natal, eu troco de carro, eu troco de casa, eu estou muito bem, eu como a comida que eu quiser. Quem é que vai falar: não, minha vida está ruim? Tudo que esse cara põe vira ouro, tudo que esse cara põe a mão vira ouro. Como assim? Deus falou: então vai lá e toca. E Satanás tocou. E ele usou os caldeus para vir e tomar todos os bens de Jó. O exército rival veio, tomou os bens, matou os bois, matou os meninos. A Bíblia diz, se nós formos ler o livro de Jó, que enquanto o mensageiro avisava que Jó perdia suas coisas, não é uma semana depois, um ano depois, porque às vezes os nossos acontecimentos da vida acontecem, e daqui um ano acontece outra coisa ruim, você fala: poxa vida, uma coisa atrás da outra. Aí eu perdi isso, aí eu bati meu carro, aí minha mulher ficou chateada, perdeu o emprego, aí eu fiz um pecado aqui que resultou em separação, e aí foi uma coisa atrás da outra. Aqui, literalmente, enquanto um servo de Jó voltou dizendo: Jó, você perdeu todos os seus gados, tudo aquilo que você tinha de riqueza, de fartura, o exército veio, passou a faca, levou embora e matou todo mundo. Enquanto ele terminava de falar, o outro chegou e disse: Jó, seus 10 filhos, todos morreram num acidente. Enquanto eles terminavam de falar, tudo foi acontecendo. Enquanto um terminava de falar, Jó perdeu seus bens, Jó adoeceu, e Jó ficou sem os seus filhos. Como se ficaríamos nós, se perdêssemos um filho? Qual que é a dor de um pai, de uma mãe, de perder um filho? A Bíblia relata que Jó perdeu todos os seus filhos. 10. De uma vez. Não foi: eu perco um hoje, outro daqui a 5 anos, outro daqui a 10 anos. Mas de uma vez. Quem consegue mensurar essa dor? Quem consegue pensar: nossa, eu já sofri algo parecido com isso? Jó também, como a Bíblia diz, estende sua mão, toca em tudo, e verás se a blasfêmia não virá diante da sua face.
E aí quando a gente lê lá no capítulo 2, ele diz no versículo 6: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está nas tuas mãos. E disse o Senhor a Satanás, porque Jó tinha perdido bens e filhos. E aí Satanás volta a falar com o Senhor e ele fala: toca na carne, toca nele, toca na vida dele. E aí você vai ver que ele vai dizer na sua cara e vai blasfemar. E aí o Senhor responde: só não toca na vida, mas pode pegar a doença que vai acontecer com ele, está sob o meu controle, vai. E Satanás, com autorização do Senhor, toca também na saúde de Jó. E aí quando ele sai, o Jó pega um pedaço de telha e ele começa a raspar suas feridas. E aí é aquele versículo muito conhecido que a mulher de Jó vem e fala lá no versículo 9: você ainda retens fidelidade a esse Deus, Jó? Perdemos tudo. E a gente vê muita gente falar muito mal dessa mulher, né? Agora essa mulher perdeu 10 filhos. 10 filhos. Porque uma coisa sou eu vir aqui agora e eu expor a vida de Jó, todo mundo sabendo que existe um combinado entre Deus lá no céu. Jó não sabia que Deus colocou a reputação de Deus sobre as mãos de Jó. Deus falou: vai lá e toca, que ele não vai blasfemar. Fala: quero ver. A reputação do Senhor, dizendo Satanás para o Senhor: sabe por que ele te adora? Porque você compra ele. Você compra ele. É muito fácil. Sabe o filho, o casal, quando está com o filho e fala: filho, vem para o papai. A mãe fala: não, vem para a mamãe. Aí o pai pega uma bala, ou a mãe pega uma mamadeira, e aquilo que chama mais atenção, o filho vai. Isso é uma situação. É isso que Satanás está falando. Você compra o Jó para ele ser fiel a você. Você paga para as pessoas te adorarem. Você oferece dinheiro para as pessoas te adorarem. Não é porque ele te ama. Aí Deus falou: então vai. Ele colocou a sua própria reputação no nome de Jó. Jó sabia disso? Jó não sabia disso. Nós sabemos porque nós já conhecemos o final da história. Mas Jó não sabia que a reputação que o próprio Deus depositou nele, a confiança que o próprio Deus depositou nele, estava sobre o seu sofrimento, estava sobre coisas ruins que aconteceram na sua vida. E depois de Deus ser acusado de tudo isso, que a mulher diz: amaldiçoa seu Deus, diga: maldito seja o seu Deus, e morre Jó, perdemos tudo que a gente tinha, perdemos nossos filhos, você está aí todo doentado, já era, morre, cara. E aí Jó solta a icônica frase: você fala como se você fosse uma louca. Olha essa frase que Jó falou para a mulher dele: a gente perdeu tudo, cara, mas está falando como se você fosse louca. Quem que parece o louco? Não é Jó? Diante de tudo aquilo que tem acontecido, quantas vezes nós, por problemas muito menores, nós olhamos e falamos assim: será? Quantas vezes nós não nos colocamos diante do Senhor com firmeza naquilo que nós cremos das Escrituras, porque a gente se coloca em dúvida dizendo: será? Por muito menos. Às vezes as pessoas vêm falar comigo e porque tem R$500 a menos um faturamento do mês, querem se separar. Às vezes porque tem um pouco de dinheiro a menos, querem dizer: não dá para ficar junto. Porque um não concorda da forma como cria o filho, um quer ser mais duro, outro quer ser mais amoroso, fala assim: não dá para viver junto. Vamos desfazer essa aliança?
Vamos desfazer esse negócio? A prensa que passa sobre nossa vida é a prensa que está sobre o controle de Deus. Jó, para frente nos capítulos, ele começa a indagar a Deus sobre um monte de coisa. Ele começa a perguntar, fala: Deus, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Por que o seio da minha mãe não secou enquanto eu estava sendo amamentado para que eu morresse de fome? Por que eu estou aqui hoje? Cara, olha tudo que eu estou passando. Só que a Bíblia diz que Jó, com tudo aquilo que ele falou, ele não blasfemou, ele não pecou contra o Senhor, ele permaneceu em fidelidade. Quando a Bíblia diz que a mulher dele diz: amaldiçoa seu Deus e morre, e ele diz, você fala como louca, nós recebemos o bem de Deus. Lembra quando nós conquistamos a casa? Lembra quando nós compramos o carro? Você lembra quando você orava para você ter fogão, a geladeira, o filho, a família, a casa pequena? Quando a oração era: Senhor, não precisa ser uma coisa grande. Eu já orei muito assim. Não precisa ser uma casarona, não precisa ser um carrão, um carrinho para andar com os meus filhos, uma casinha para a gente poder morar. E aí hoje nós temos tudo aquilo que um dia nós oramos, e a gente não consegue ter gratidão no coração. A gente pensa, nós pensamos que qualquer mal, que qualquer problema que vem até a nossa vida é porque Deus não está conosco, é porque o mal vai chegando na nossa casa, é porque nós não estamos conseguindo agir de acordo com o que as Escrituras dizem, então Deus está nos castigando. É como os amigos de Jó pensaram lá na frente: ah, Jó deve ter pecado, Jó deve ter feito uma coisa muito feia, Jó tinha uma vida muito boa, mas ele deve ter feito a coisa muito errada para ter acontecido tudo isso com ele. E aí Jó começa a levantar um monte de perguntas para o Senhor. Senhor, por quê? Por que eu não morri? Por que o Senhor me está aqui? Para viver assim seria melhor morrer. E quem sabe qual foi a resposta do Senhor? De primeiro, absolutamente silêncio. Silêncio. Perdi meus filhos, perdi meus bens, e eu perdi a minha saúde. Eu estou arrancando pedaços de mim com telha, estou necrosando vivo. Eu estou sofrendo sendo justo. Você lembra o relato de Deus para com Jó? Você observou meu servo Jó? Homem reto, íntegro, justo. E aí, nós temos a acreditar que o mal sobrevém sobre as pessoas só quando elas não são justas. Ah, mas ela não é justa, então o mal vem mesmo. Ah, mas ela mereceu, então é isso que ela vai ter. E não é isso. Jó recebeu o mal sendo justo, íntegro, fiel, e não tendo ninguém na terra como Jó. Querido, às vezes o seu sofrimento é uma moeda que Deus falou, que Deus depositou, falou: está aqui o meu servo. Às vezes a sua dificuldade é a dificuldade que Deus olhou e falou assim: vai passar, e vai passar com a minha graça, e vai passar com a minha soberania, e vai dar certo. Caiu, machucou, tomou um golpe, perdeu casa, pecou, mas vai se levantar. Deus não nos chamou, Deus não nos chamou para ficarmos abatidos por conta do sofrimento, e Ele vai nos abater, pode ter certeza. Ninguém é super-homem, vai ser abatido, mas pode ter certeza que Deus é bom o tempo inteiro. No problema que você tem, na dificuldade que você tem, na doença que você tem, Deus é soberano. Entenda que o sofrimento não advém porque você fez alguma coisa ruim. O sofrimento, se você fosse ser punido todas as vezes que você peca ou que você faz uma coisa ruim, você seria punido o tempo inteiro, eu seria punido o tempo inteiro. Nós vivemos debaixo da graça de Deus,
Nós vivemos não debaixo da punição, mas aquela cruz, Cristo foi punido por todos os nossos pecados, agora nós vivemos livres, nós herdamos, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós conseguimos atingir lugares celestiais em Cristo Jesus. Querido, o sofrimento que acontece na nossa vida vai nos abater momentaneamente, mas ele está sob o controle de Deus, porque Deus é soberano, nada passa despercebido por Cristo, nada passa, nenhum sofrimento, nenhuma doença do filho, nenhuma dificuldade no casamento, ele passa por obra da ocasionalidade. Ele não foi por uma ocasião, por uma falta de sorte, por conta disso, daquilo. Aconteceu porque tudo está debaixo da soberana graça de Deus. Soberania, Ele está sobre tudo. E às vezes é difícil acreditar nisso, porque as coisas acontecem no dia a dia, porque as coisas acontecem na empresa, porque o mal chega até a nossa casa. E aí, você precisa estar firme para entender que a soberania de Deus, o caráter de Deus, Ele permanece fiel. Tem um louvor que diz: e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, fiel a mim. Fiel a mim em que sentido? Que mesmo você aprontando tudo que você quiser, eu continuo ali te sustentando? Tudo aquilo que você quiser fazer, peca à vontade, que eu vou estar sempre te livrando? Vai lá, rouba um banco, que nenhum tiro vai pegar na tua cara. É isso que você pensa? Não. A fidelidade de Deus que permanece a nós, é a fidelidade de Deus num quesito de salvação. Ele sempre vai estar querendo te salvar, Ele sempre vai querer te trazer para perto, Ele sempre vai querer salvar a sua casa, fazer aquilo que é bom, porque você é filho, e filho recebe aquilo que é bom. Quando Jó faz as perguntas para Deus, e depois Deus se cala, em silêncio. Aí, queridos, teve um tempo da minha vida que eu preguei um evangelho que não era o evangelho de Cristo. E eu preguei, e um dia eu fui despertado a ler as Escrituras. E eu entendi que tudo aquilo que eu fazia era pecado. Quando eu entendi e pedi perdão para Deus, eu fiquei 2 anos sem ouvir o Senhor. Eu fiquei 2 anos sem sentir o meu Senhor. Eu fiquei 2 anos sem conseguir ser tocado pela sua palavra. 2 anos clamando: Senhor, 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 Senhor. Ele estava me ouvindo, mas ele estava calado. Ele não me respondia. Isso aqui não fluía. Eu lia, eu falava: Senhor, cadê o Senhor? Por favor, não me abandona. E Ele não me abandonou. Depois Ele veio, mas eu precisava de tratamento, e Ele me tratou. E depois, quando Deus veio responder para Jó, Deus veio com um monte de pergunta para Jó. E aí Deus se mostra soberano sobre a vida dele. Fala: Jó, você acha que você está no controle das coisas, né? Você acha que as coisas acontecem porque você é bom, as coisas acontecem porque você foi justo. Então, Jó, me diz uma coisa: onde você estava quando eu coloquei as estrelas no seu firmamento? Então, Jó, me diz uma coisa: onde você estava quando eu coloquei limite entre os mares? Eu falei para a praia: você vem até aqui, daqui você não passa. Aonde você estava, Jó, onde o firmamento das galáxias, dos planetas foram firmados? Jó, aonde você estava quando eu contei cada gota que existe no oceano com as minhas mãos e coloquei como se fosse na palma das minhas mãos? Aonde você estava? E aí Jó começou a entender a soberania de Deus, e ele foi se abaixando, caindo, se dobrando. Jó se arrependeu. Jó orou e intercedeu pelos seus amigos que haviam dito que ele havia pecado, que tinha falado um monte de coisa para Jó. E quando Jó abençoa os seus amigos, enquanto Jó estava orando por outras pessoas, perdendo os filhos, a casa e a saúde, a mulher falando: vai, morre logo. Depois de tudo isso, Deus começa a restauração na vida de Jó. E aí Deus restaura os bens, Deus restaura a saúde, Deus dá mais filhos para Jó.
E a Bíblia diz que Jó, ele relata, Jó ele diz no capítulo 1, versículo 21, depois de tudo isso que aconteceu, vamos ler o 19, o 20, perdão. Jó se lançou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. No final, é isso que resta. A gente olhar diante da soberania de Deus, diante dos problemas de Deus, curvar a nossa cabeça, nos diminuir diante da majestosa grandeza do Senhor e adorar. É isso que falta. Nós olharmos para o Senhor e dizer: Tu és bom o tempo inteiro. Eu permaneço, eu te adoro. Eu perdi, mas eu continuo te adorando. Eu pequei, é verdade, eu pequei, mas eu estou aqui, eu me prostro e eu continuo te adorando. Eu me rasgo, Senhor, diante do Senhor e eu continuo te adorando, porque é o único lugar, o maior lugar, o lugar mais alto que o homem pode chegar, é quando ele está de joelhos diante do Senhor. Aí não tem lugar maior, não tem lugar melhor. Queridos, acredita, não tem satisfação melhor. A gente luta para crescer no trabalho, para ganhar mais dinheiro. E quando você chegar, você vai entender que o maior lugar que você poderia estar é de joelhos diante do Senhor. A maior satisfação que você poderia ter é diante da cruz de Cristo. E aí ele diz, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó sofreu tudo o que sofreu e não falou: ó Deus, culpa sua. Às vezes, queridos, nós estamos sofrendo e dizendo: Senhor, por quê, cara? Eu vou para o culto, eu vou até para o culto de quarta, estou aqui. Senhor, eu venho para a oração de sexta, domingo eu estou no culto, minha cadeira lá, que nem o pastor Jamo fala, tem o meu nome ali na cadeira, eu sento naquele lugar. Por que a dificuldade chegou? Porque a dificuldade não advém de você ser justo ou injusto. O mal, o dia mal, não advém daquilo que você pode fazer ou não. A Bíblia diz que o dia mal ele vai vir, e a gente precisa se revestir de toda a armadura de Cristo, para poder estarmos firmes diante das astutas ciladas do diabo. Ele vai lançar, ele é o inimigo das nossas almas, ele quer tragar, ele vem como um leão rugindo, tentando pegar a gente o tempo inteiro, mas nenhum fio do seu cabelo é tocado se não for por permissão de Deus. Deus é soberano. O problema que você passa hoje, você passa, mas o Senhor está com as mãos por cima. Se você ganha para a glória de Deus, e se você perde para a glória de Deus. O Evangelho de Jesus não é um evangelho de vitória o tempo inteiro. Ele é um evangelho que nos prova no livro de Jó, que ainda que o homem permaneça justo, em dados momentos da vida, Deus prova. E como diz as cartas, que nós estejamos felizes quando sermos provados, porque assim nós nos acharemos aprovados por Deus. O sofrimento, ele é pedagógico. Voltando a falar do Samuel, eu tenho uma oportunidade de poder pregar para essa família agora. Eu tenho acesso, eu pedi isso. Eu quero ter acesso a vocês, quero poder acompanhar. Eu creio no nome de Jesus Cristo que nós veremos esse menino em pé para a glória de Deus. Eu creio. E nos ajudem em oração, porque não é só o caso do Samuca. Tem várias outras crianças, tem vários outros sofrimentos, tem o seu sofrimento. Para de sofrer sozinho. Para de sofrer sozinho. Vem sofrer com Cristo.
Vem sofrer aos pés da cruz. Pensaram que eu fosse dizer para de sofrer, né? Vou dizer não. Vem sofrer com Cristo, porque Ele vai nos consolar. Vem sofrer junto com o Senhor, e Ele vai ser o nosso renovo. Que nós nos deleitemos sobre a sua palavra. Entenda, a restauração aconteceu na vida de Jó. Jó foi abençoado. Lembra que a maior bênção que você pode ter é conhecer a Deus profundamente. Lembra lá no capítulo 42 o que Jó diz? Quando Deus começa a se revelar para ele soberanamente, falar dos seus atributos, e Jó se recolhe à sua pequenez. Jó, ele olha e fala: olha, eu te conhecia de ouvir falar. Eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu te conheço. Hoje eu sei que Tu és Deus, que Tu és o Senhor. Às vezes, irmãos, às vezes a gente conhece de ouvir falar. A gente vem no culto e a gente ouve falar tanto do Senhor, e é só de ouvir falar, só do que nós falamos. Mas eu te convido essa noite para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Que a gente entenda isso. Entende isso intencionalmente. Nada foge da soberana mão de Deus. O mal acontece porque o homem escolheu tirar Deus do nosso meio. O homem escolheu tirar Deus da cultura, das crianças. Colocou, como o Reinaldo pregou aqui domingo, a relatividade. Outro domingo sem ser esse. Colocou aqui, talvez isso daqui. Mas que nós possamos trazer para dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida, a literalidade da palavra de Deus. Nós possamos ter um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, para a gente não conhecer o Senhor de ouvir falar, mas as experiências que nós temos com o Senhor poder transformar a nós, os nossos filhos, as nossas esposas e ao nosso redor. Talvez você, como a Bianca falou aqui no começo, está chateadaço, está triste com o marido, com a mulher, está triste com o trabalho, está triste com o patrão, está triste com a doença, está triste com a conta bancária, está triste com as situações, está triste com pessoas que a gente se chateia pra caramba, né? Nossa, como chateia. Mas saibam de uma coisa: todo sofrimento é pedagógico. Deus opera até mesmo na dor. Deus te quer, Deus te chama. Entrega para Ele. No Evangelho não tem promessa de não ter lágrima, de não ter dor. Mas cair em Cristo, cair na igreja, sofrer com Cristo, sofrer na igreja, é sofrer no gostoso. Sabe quando você é criança e você coloca o colchão na frente do sofá, aí você rola e cai, e aí você cai no gostoso, você cai legal? Com Cristo é isso. Aí você cai naquele que é soberano. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Se você chegar em Jerusalém, eu vi no Google, e você levantar os olhos, você está cercado por montes. A Bíblia diz que desse mesmo jeito, quando você chega lá e você bate os olhos e você vê os montes rodeando tudo, assim é o Senhor em volta do seu povo. É você chegar no meio e você levantar os seus olhos aos montes e você ver e falar assim: cara, assim como essas dificuldades, assim como esses montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está
ao redor do seu povo, até no sofrimento. Ele não te abandonou no sofrimento, Ele não te abandonou na dificuldade, Ele não te abandona, Ele não desiste. Ele quer você sofrendo, magoado, quebrado, chorando, triste, porque o Senhor quer restaurar, como restaurou a vida de Jó, para que você pare de conhecer, de ouvir falar, mas que você conheça Ele, de experimentar do Senhor. A Bíblia diz assim: ah, Israel, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, como as galinhas colocam seus pintinhos, e te proteger de tudo aquilo que vocês passaram na sua vida. Mas vocês não escolheram por mim. Queridos, está disponível para a gente hoje. Eu queria orar com os irmãos. Vamos nos colocar em pé. O sofrimento que você passa é pedagógico. O sofrimento que você tem faz parte de um aprendizado.